Em setembro, uma mulher grávida sumiu depois de sair de casa para fazer um aborto clandestino. O caso teve repercussão nacional e levou a polícia a uma caçada aos criminosos. Uma história com final trágico. Nos aeroportos, as autoridades iniciaram um treinamento de equipes para evitar a entrada do vírus Ebola no país. O medo do vírus Ebola levou o governo brasileiro a realizar simulações da chegada de possíveis passageiros infectados nos aeroportos nacionais. Foram criadas equipes de contenção aptas a receber os casos suspeitos e encaminhá-los aos centros de diagnóstico e tratamento. Embora seja muito pouco provável que a gente tenha que se defrontar com essas situações, nós não podemos deixá-la acontecer para depois a gente saber se estávamos ou não estávamos preparados. Então, prevenir é melhor do que remediar, nós temos que estar sempre muito bem preparados e é isso que está sendo feito hoje. No futebol, mais um caso de racismo revoltou a população. Pela Copa do Brasil, na partida entre Grêmio e Santos, no Rio Grande do Sul, alguns torcedores gremistas chamaram o goleiro santista de macaco. As ofensas contra a Aranha geraram uma série de recriminações e levaram o clube gaúcho a ser eliminado da competição. A jovem Patrícia Moreira foi um dos torcedores flagrados xingando o atleta. Ela e mais 3 acusados respondem na justiça por injúria racial. No Rio de Janeiro, um mistério. Uma mulher saiu de casa para fazer um aborto, prática proibida no país. Mas Jandira Madalena dos Santos, de 27 anos, desapareceu. Pedindo a Deus que ela esteja com ela ainda viva. Nada nessa hora conforta a gente, né? Só quando a gente vê ela. Enquanto a gente vive nessa dúvida, a gente não tem conforto nenhum. A vida da gente não é mais a mesma. Dias depois, um corpo carbonizado foi encontrado na cidade do Rio de Janeiro. Segundo agentes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o cadáver encontrado carbonizado tinha as mesmas características de Jandira Madalena dos Santos, de 27 anos. Grávida de 4 meses, a assistente administrativa foi vista pela última vez há 13 dias na rodoviária de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela entrou num carro junto com outras 3 grávidas que supostamente as levaria para uma clínica de aborto. Desde esse dia, ela não foi mais vista. O caso revelou uma quadrilha que realizava os abortos. Pelo menos 5 pessoas foram presas e um falso médico que teria feito o aborto em Jandira continua foragido. Dias depois, outra mulher, Elisângela Barbosa, de 32 anos, grávida de 5 meses, morreu em Niterói após sair de casa em São Gonçalo para fazer um aborto. Na Índia e no Paquistão, pelo menos 400 pessoas morreram vítimas de inundações que atingiram a localidade. A tragédia aconteceu na região montanhosa da Caxemira, que fica entre os 2 países. Cerca de 400 mil pessoas ficaram bloqueadas nas zonas invadidas pela água do lado indiano. Aqui no Brasil, tomava posse o ministro Ricardo Lewandowski como presidente do Supremo Tribunal Federal, no lugar de Joaquim Barbosa. Em Minas Gerais, pelo menos 2 operários morreram soterrados em uma mina após o rompimento de uma barragem. Uma terceira vítima não foi encontrada, mesmo depois de dias de buscas pelo Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu em Itabirito, região central do estado. No Maranhão, 36 presos fugiram da penitenciária de Pedrinhas depois que um caminhão foi usado para derrubar parte de um muro da prisão. No Rio de Janeiro, o comandante da UPP Nova Brasília, capitão Anderson Manuel da Silva, de 34 anos, morreu com um tiro no peito enquanto participava de uma troca de tiros com suspeitos de pertencer ao tráfico de drogas no conjunto de favelas do Alemão, zona norte da cidade. Policiais chegaram a entrar em contato no momento em que o capitão foi ferido. No momento aí, o capitão transferido às pressas por Getúlio Vargas,
situação complicadíssima do capitão, tiro de fuzil no peito. Além de policiais de várias UPPs, 60 homens do BOP estão reforçando o policiamento aqui no Complexo do Alemão. Desde a madrugada estão fazendo buscas na região para tentar encontrar os criminosos. Até então, um suspeito de participação do crime, identificado como Cassiano da Silva, de 20 anos, foi preso nesta madrugada. Boa notícia para os pacientes do Sistema Público de Saúde do país, pelo menos no papel. O Conselho Federal de Medicina publicou no Diário Oficial da União 2 resoluções com regras mais claras para o atendimento em prontos socorros e unidades de pronto atendimento. Os textos estipulam que o tempo de espera do paciente em um pronto-socorro não ultrapasse 2 horas e que a permanência no serviço aguardando alta médica, internação ou transferência, por exemplo, seja de até 24 horas. Em Brasília, um homem armado invadiu um hotel e fez um mensageiro do estabelecimento de 60 anos refém. A vítima foi algemada e teve um colete supostamente recheado com explosivos amarrado ao corpo. Armado com uma pistola, o sequestrador levou o refém várias vezes até a sacada do hotel, mas não fazia exigências. Somente após 8 horas de tensas negociações, Jaque Souza dos Santos se rendeu. Ninguém ficou ferido. Na Escócia, a população foi às urnas para decidir se mantinha o país como integrante da Grã-Bretanha. Com 55% dos votos contra a medida, os escoceses rejeitaram a separação e seguem como uma das nações do Reino Unido. E de volta ao Brasil, um agente inusitado na luta contra a dengue. Cientistas usaram mosquitos Aedes aegypti, portadores de uma bactéria especial, para combater outros mosquitos da mesma espécie, transmissora da dengue. Desde 2011, pesquisas de campo estão sendo feitas na Austrália, Indonésia e no Vietnã. Na Indonésia, por exemplo, poucos meses depois da liberação de mosquitos com a Wolbachia, cerca de 78% da população de Aedes aegypti já estava portando um micro-organismo. Em algumas regiões da Austrália, esse índice chegou a 100%. Diversos testes foram feitos. Então, na Austrália, eles fizeram diversos testes com pessoas sendo picadas por esses mosquitos, para ver se a bactéria passava para o seu sangue. Então, não, é sempre negativa a resposta. Tá, se outros animais comerem o mosquito, também não pegam, lagartixas, sapos, etc. Tá, então, a bactéria está restrita à célula do mosquito. Se o mosquito morrer, a bactéria morre junto. Esta edição do Boas Novas Brasil especial retrospectiva fica por aqui. Voltaremos na sexta-feira com os principais fatos dos meses de outubro, novembro e dezembro. Boa tarde, até lá. Boa tarde.